Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 9. Acharam? Diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Nessa noite eu quero ministrar uma palavra sobre caverna, submundo das desculpas. Caverna, submundo das desculpas. Amém? O Senhor quer trazer luz à nossa mente concernente ao propósito da nossa escolha, do nosso chamado. E nessa noite o Senhor vai usar a figura de Elias para nos ensinar. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, por favor, irmãos. Eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, ser apenas uma voz de Deus nessa noite. Quando nós falamos sobre, ou quando nós falamos que acreditamos na Bíblia, que cremos na Bíblia, haja vista que a Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E sendo a Bíblia a palavra de Deus, para nós, a Bíblia é uma regra de fé. A Bíblia, ela é um livro que nos conduz à fé. Palavra de Deus. E sendo conduzido pela palavra de Deus, sendo levado ao entendimento da palavra de Deus, nós automaticamente somos libertos de muitas coisas. E sendo liberto de muitas coisas, a palavra do Senhor, pode deixar sem, ministro, tá tudo ruim. Sendo liberto pela palavra de Deus, nós usufruímos de uma comunhão com o Senhor, que gera em nós frutos para uma caminhada. É a mesma coisa se eu chegasse numa laranjeira em tempo de fruto, todas as árvores frutificando, eu chegasse naquela laranjeira, não encontrasse fruto nela, seria algo atípico a uma árvore, dentre todas, não frutificar. Então, analisando esta árvore, nós logo entenderíamos, ela está com problema, alguma coisa tem. Precisamos estudar melhor o caso desta árvore, porque se em todas a volta está frutificando, essa está com problema. Seria ilógico eu dizer que creio em Deus, que creio na palavra de Deus, e eu não consiga experimentar nada do que a palavra de Deus diz que eu posso experimentar. Então, em cima disso, o Senhor quer nos levar
a entender algumas coisas concernente à nossa escolha, ao nosso chamado, ao nosso propósito. E como pessoa que professa a fé em Deus e crê na inerrante palavra do Senhor, que não erra, que não mente, que não volta atrás, nós conseguimos ter fé para enxergar Deus em suas ordenanças, mandamentos, conselhos. Então, nessa noite o Senhor quer nos levar no capítulo 19 do livro de Reis. O livro de Reis mostra a experiência dos reis que lideraram a nação de Israel, juntamente com a separação, a divisão depois de Davi, depois de Salomão, tem novamente um reino chamado Reino de Judá. Os reis de Israel e Judá, é muito comum nós vermos, é muito comum nós observarmos que Deus trata com as duas nações devido ao governo de cada rei. Por exemplo, em Judá se levanta um rei que teme ao Senhor e leva a nação a obedecer ao Senhor. Em Israel se levanta um rei, e este rei faz tudo que é mal aos olhos do Senhor. Existe consequência para o rei que leva a nação a obedecer ao Senhor, e existe consequência para o rei daquele que leva a nação a deixar ao Senhor. Então é notório no livro de Reis, é bem explícito no livro de Reis, algo que nós vemos acontecer: alguém distanciado e alguém próximo, alguém que se distancia e alguém que se aproxima. E quando nós entramos no capítulo 19, nós temos a história de um homem chamado Elias, o homem do fogo. Elias, sendo um profeta de Deus, no capítulo 18 ele se apresenta como alguém enviado pelo Senhor que tem uma palavra de autoridade. Então a Bíblia vai mostrar para nós que na palavra de autoridade daquele homem, o céu se fecha e não chove, 3 anos e meio. O capítulo 19 é sucessão de 3 anos e meio daquilo que o profeta havia profetizado. O capítulo 19 vem depois daquele encontro que teve Elias no Monte Carmelo, no desafio para a revelação da grandeza desse Deus. E Deus responde Elias por fogo. Então todo Israel diz: só o Senhor é Deus. Aí a Bíblia narra para nós que Elias, ele foi para o deserto. E é aqui que começa o que o Senhor quer nos ensinar. Caverna é o submundo de muitas desculpas. Da onde nasce as desculpas? Da onde advêm as desculpas? De alguém que está enclausurado numa caverna, de alguém que não está livre. As desculpas, elas nascem de alguém que está tentando fugir de um propósito, escondendo um chamado de Deus para uma geração. Então, nessa noite eu quero muito que você atente para algumas coisas que Deus vai nos ensinar. Se você acredita que a Bíblia é uma regra de fé, e que a Bíblia sendo uma regra de fé, nós conseguimos direcionar a nossa fé para a obediência ao Senhor através da palavra, preste atenção no que Deus quer transmitir para nós. Não só aos que estão aqui, mas aqueles que estão pela internet e que vão assistir esta mensagem, seja no YouTube, no Instagram, no Spotify, e que vai estar bem explícito o que Deus sente quando alguém entra na caverna das desculpas.
O que Elias tem para nos ensinar? O que Elias tem para nos ensinar na caverna? Haja vista, irmãos, que a Bíblia, ela mostra para nós, na vida de muitas pessoas, eu também, quando eu partir para a eternidade, eu vou ter muitas coisas que talvez os seus filhos, você mesmo vai poder ensinar alguém. Não faça igual o pastor Fernando, não faça igual o irmão Sérgio, não faça igual o irmão Agostinho, não faça igual o Alexandre. Ou vai ter pessoas que vai dizer, olha, faça igual o irmão Carlos, faça igual o irmão Roberto. A Bíblia, ela é um livro que não esconde nada de ninguém. Tanto os erros servem para orientar, como as virtudes servem para trazer direção e condução. A Bíblia é um livro de biografias maravilhosas. A Bíblia é um livro de biografias maravilhosas. Então, olhando para a vida de Elias, Elias tem alguma coisa para nos ensinar. Elias tem alguma coisa que transmite a nós ensinamentos. E dentre eles, Elias na caverna. A Bíblia diz que Elias, ouvindo que Jezabel, depois da mortandade dos profetas de Baal e Azera, Jezabel diz assim: hoje mesmo eu vou fazer com Elias o que Elias fez com os meus profetas. Quando a mensagem chega para Elias, eu acho muito interessante isso, irmãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabia que uma pessoa adoece, não é quando ela contrai uma enfermidade, mas é quando ela sabe que está enferma? Você sabia que uma pessoa não adquire medo quando ele percebe o medo, mas é quando ele tem real informação a respeito do perigo que ele está correndo, é que ele passa a ter um medo excessivo. Quando nós olhamos para isso, Elias passa a ter medo quando ele ouve a mensagem, quando ele é informado da mensagem. Eu sei porque ouvi um testemunho há alguns anos atrás de um pastor que tinha na sua igreja uma obreira, e a sua obreira, muito frutífera no reino, trabalhadora no evangelho, trabalhava nos trabalhos da igreja, muito gostava de estar nos trabalhos da igreja. De repente, passa-se alguns dias, o pastor nota a sua falta, e notando a sua falta, ele vai procurar saber o que está acontecendo, e a informação é: a irmã está em depressão. Então, quando ele soube que a irmã estava em depressão, ele vai na casa da irmã para conversar com ela qual é o motivo que fez com que ela entrasse nesse momento de depressão. Quando o pastor chegou na casa, a mulher já estava chorando. Quando o pastor chega do lado da cama, ele disse assim: pastor, eu vou morrer. Pastor, eu vou morrer. Ele falou assim: calma, irmã, você vai morrer por quê? Porque a minha vizinha fez macumba para mim, e ela disse que eu vou morrer. O pastor, muito sábio, ele olhou para ela e falou assim: irmã, há quanto tempo faz que você descobriu que esta mulher fez macumba para você? Ah, pastor, ela disse que fez macumba há alguns meses atrás. Irmã, quanto tempo faz que você teve a notícia que a macumba que ela fez há 6 meses atrás havia feito para você? Ela falou: pastor, foi a semana passada que eu soube que ela tinha feito macumba para mim. O pastor olhou para ela e falou assim: você não ficou enferma pela macumba, você ficou enferma pela informação. Você não ficou enferma pela macumba, você ficou enferma pela informação que você recebeu. O pastor disse: não existe macumba que toque a vida do Filho de Deus. Não existe macumba nem macumbeiro que toque a vida daquele que teme ao Senhor. O maligno não toca.
Então, a informação que Jezabel passa para Elias é: vou matar você. Agora, olha só, irmãos, não tem coerência com o que nós cremos. Por quê? Porque um homem que foi levantado com uma voz profética para uma nação, enfrentar um rei sozinho e uma nação pagã, ou uma nação que entrou para o paganismo de forma tão terrível, sendo nação de Deus, enfrentou sozinho um sistema, e com a palavra de Deus, e Deus assinando embaixo, disse que não choveria na terra, segundo aquela palavra. Depois de 3 anos e meio de desfrutar da manifestação de Deus de forma tão grandiosa, vem ele e desafia uma nação e prova para uma nação que só existe um único Deus. E a Bíblia diz que um único homem, diante de uma nação inteira, com foco e os seus olhos diante dele, no dia do sacrifício, vê a manifestação de Deus, fogo do céu cair, consumir o altar e lamber a água do sacrifício. Então, quando nós olhamos para isso, não é coerente nós juntarmos o medo à ousadia. Então, o que na realidade nós podemos observar na vida de Elias é que quando ele passa a olhar uma realidade que estava à sua volta, ele se esquiva de forma tal a não mais aceitar o propósito e o chamado de Deus. A única coisa que eu consigo observar neste texto da palavra de Deus, além de muitas outras lições, mas uma coisa fluente que eu vejo nesse texto é alguém se esquivando de uma responsabilidade. E pelas suas palavras, nós conseguimos ver que quando alguém está na caverna, não mede palavras, não mede abrir mão daquilo que Deus tem para ele, propósito. Esta pessoa não mede ou não olha mais com o olhar de Deus, ela passa a olhar com o olhar de si mesma. Então, por isso que o Senhor, a Bíblia diz que Elias vai para o deserto. Não foi Deus quem mandou Elias para o deserto. Foi Elias quem foi para o deserto. Decisão própria. Decisão própria. Ou seja, Elias foi para o deserto por decisão própria. Deus não mandou Elias ficar, Deus não mandou Elias ir para o deserto, mas que permanecesse na posição. O caminho de Elias até o monte de Deus, o Monte Horebe, era caminho de 40 dias e 40 noites. Então a primeira coisa que Elias nos ensina na caverna é que quem sai fora do propósito de Deus perde tempo na vida. E veja se não é uma realidade o que nós podemos observar. Quem sai do propósito de Deus, Elias está nos ensinando, é perder tempo na vida, é sofrimento. Vai sofrer, vai perder tempo na vida. Olha que desgaste emocional sofreu Elias quando Elias sai da vontade do Senhor. Capítulo 19, verso 4. Elias foi para o deserto e quando Elias estava no caminho de um dia no deserto, ele encontra um pé de zimbro. E a Bíblia diz que ele deita debaixo do pé de zimbro e ele pede a morte. Agora, por que Elias pediu a morte? Porque ele saiu do propósito de Deus, da vontade de Deus. Elias saindo da vontade do Senhor e do propósito do Senhor, Deus chamou Elias para ser profeta. O que estava sendo Elias naquele momento? Um homem comum. Quando Deus chama alguém, irmãos, olha só que coisa interessante. Quando Deus chama alguém, essa pessoa deixa de ser uma pessoa comum para ser um instrumento de Deus. Quando Deus chama alguém, analise bem o que eu vou dizer, quando Deus chama alguém,
Deus já tem reservado para este alguém, antes dele nascer, um propósito específico. É a mesma coisa de nós entendermos, Deus separou alguém para um propósito. E Deus não ia separar ninguém sem propósito. Quando uma pessoa sai da vontade de Deus, ele sai de Deus. Quando ele sai de Deus, ele pede a morte. O que aconteceu com Adão no Éden? Por que Adão viu que ele estava nu e passou agora a enxergar Deus diferente? Porque ele saiu de Deus. Saiu da vontade de Deus. Saiu do propósito da sua criação. Assim como o peixe sai do mar, ele morre. Assim como uma estrela sai da constelação, ela morre. Assim como o universo, assim como os animais, os vegetais, tendo eles a sua função de criação, quando ele sai do seu habitat, eles deixam de existir. Quando Elias disse, eu vou para o deserto, Deus ficou observando. Sabe o que eu acho mais lindo em Deus? Eu acho maravilhoso em Deus? É que quando Deus vê alguém tomando a posição, Deus não sai desembestado dizendo assim, não faça isso. Às vezes eu pergunto para Deus assim, Deus, por que o Senhor não pode usar profeta quando alguém sai da presença de Deus? Por que o Senhor não envia anjo? Por que o Senhor não envia? Não é? Esta é uma pergunta que muitas vezes não tem resposta. Mas Deus permite as pessoas saírem usando o seu livre-arbítrio para depois enxergarem que entrou no caminho errado. Então, a primeira coisa que Elias nos ensina, caverna nos ensina momento de perca de tempo e sofrimento. Por quê? Você imagina alguém caminhando 40 dias debaixo de um sol causticante e 40 noites. 40 dias e 40 noites caminhando. Você imagine, quanto tempo leva para uma pessoa caminhar? Olha só, é perca de tempo. Então Elias nos ensina que sair da presença de Deus, da vontade de Deus, de fazer o propósito do Senhor, é perca de tempo. Não perca tempo na vida, em nome de Jesus. Não perca tempo na vida. Ganha tempo na vida, em nome de Jesus. Passa muito rápido. Se nós perdemos um ano, esse ano nunca mais nós vamos recuperar. Nunca mais. Amém? Então Elias nos ensina que sair da vontade de Deus é perca de tempo. Elias na caverna nos ensina que Deus nem sempre nos dá uma resposta, mas faz pergunta. Ai, como eu acho lindo Deus. Olha só. Você imagina Deus chegando na caverna. Elias, cansado, chega na caverna. Quando Elias chega na caverna com todos os seus dilemas, porque ele tem dilema, nós vamos ver. Com todos os seus dilemas, todos os teus traumas, tudo aquilo que incomodava Elias, ele carrega consigo. Elias chega na caverna e Deus chega junto com ele. Quando Deus chega junto com Elias na caverna, Deus não vai perguntar para Elias, ô meu filho, está doendo muito? A luta está demais? A luta está travada? Está difícil? Nossa, Senhor, como está difícil. Ai, não é? Está difícil a luta? Não. Deus só pergunta uma coisa. O que fazes aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Irmãos, eu posso entender isso porque nesse mesmo texto tem a mesma pergunta duas vezes. E quando isso acontece, nós sempre temos que levar para quando nós éramos crianças, sempre. Observe comigo e veja se não é uma realidade. Olha só. Você lembra quando você fazia coisa errada na sua casa? Ó. E quando o seu pai ou a sua mãe descobria que você fez coisa errada, como que ele chegava? Como que ela chegava? Que você fez aqui, menino? Não é assim? Você subiu na cristaleira e a cristaleira tombou e todas aquelas taças, aqueles vidros caiu no chão. Você estava mexendo com as ferramentas do seu pai. Você está mexendo com as ferramentas do seu pai, quebrou tudo. Foi subir, quebrou tudo. Como que chega?
Você estava lá na sua casa, o carro estava parado, papai e mamãe trabalhando, você foi lá, pegou a chave, foi dar a partida, estava engatado, bateu no muro. Como papai e mamãe chegou? Está entendendo? Você estava brincando com seus colegas e alguém fala assim, olha, vamos pular o terreno do vizinho, porque lá tem manga, abacate. Vai subir no terreno. Quando você está em cima do muro, todo mundo pulou, você está em cima do muro, você vai e você corta o braço. Papai e mamãe, quando chega? Você está conseguindo entender? Elias disse assim para Deus, a partir de hoje eu não vou mais seguir o teu propósito. Ponto final, eu vou para o deserto. Imagine Deus quando chega atrás de Elias. Você conseguiu pegar? Irmãos, nós sempre temos que procurar conjecturar de forma a nós compreendermos. Porque são duas perguntas na mesma passagem. Então vamos lá. Quando Elias chega na caverna, todo chororô, com medo, agora ele pensa assim, acabou minha vida, agora acabou tudo, propósito, deixei tudo, agora eu quero viver a minha vida. Chega desse negócio de ser profeta, é muito difícil. Então quando Elias chega naquele momento ali, Elias chega com todos os seus traumas. Como que Deus chega atrás dele? O que você está fazendo aqui? Sim ou não? Deus fala assim, ide por todo mundo, anuncie o meu evangelho. Você está na onde? Você está na onde? Seja luz para as nações. Você está na onde? Meu Deus do céu. Senhor, está doendo demais. Senhor, cortei o braço, bati o carro, quebrei a cristaleira da mãe. O que você está fazendo aí? São nessas coisas que nós precisamos entender. Elias era homem de Deus. Irmãos, não temos dúvida de que Elias foi alguém escolhido pelo Senhor. Mas Elias deu cabeçada no seu ministério. Elias entrou por um caminho errado no seu ministério. E quando nós entramos por um caminho errado no nosso ministério, no chamado que Deus nos tem feito um dia, Ele nunca vai chegar perguntando para nós se está doendo. Ele sempre vai perguntar para nós, dizendo assim, o que é que você está fazendo que não faz aquilo que eu te mandei? Ai, meu Deus do céu. Vou falar tudo, Senhor. Vou falar tudo. Ai, pastor, eu vou sair da igreja. Faz favor. Ai, pastor, Deus chama pessoas que ultrapassem os seus dilemas e sejam fortes para um propósito. Para um propósito. Senhor, está doendo demais. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí? Eu te chamei, Elias, para estar profetizando a nação de Israel, e eu estou contigo. Se eu mandei fogo do céu cair, consumir o altar, o que mais eu vou fazer com aqueles ímpios, Elias? Primeira coisa que Elias nos ensina que Deus nem sempre dá uma resposta para nós, Ele faz perguntas. Nem sempre Deus vai trazer respostas para nós, Deus vai trazer perguntas. O mundo está sendo sacudido por uma profecia, por algo bíblico, por algo que está tocando a terra. O mundo está sendo sacudido e Deus não quer que nós venhamos dar a Ele algumas perguntas, Ele quer a resposta de cada um de nós.
Deus está sacudindo o mundo, Deus está trazendo, Deus está abalando o mundo, as estruturas do mundo, o mundo todo está se curvando diante de uma praga que toca a terra, e Deus está olhando para a igreja e está perguntando: o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo aí? Você viu que a pergunta de Deus, quando Elias chega na caverna, não é para Elias direito de pergunta, mas é para Elias ouvir o que Deus tem para dizer. Nem sempre o que Elias queria era uma pergunta, Elias queria uma resposta de Deus. Deus está sacudindo Botucatu. Deus está sacudindo Botucatu. Deus está sacudindo as cidades vizinhas, a nação brasileira. Deus está sacudindo, irmãos. É isso que Deus está esperando de nós, que nós tenhamos uma palavra profética para este tempo. Deus está querendo que nós venhamos dar uma resposta para estes que estão em trevas. Ah, pastor, mas eu estou falando, irmão. Falar, todo mundo fala, eu falo também. Mas quem busca tem sinais. Deus está querendo que nós venhamos ouvir o que Ele tem para dizer. O que é que você está fazendo aí? O que Elias transmite para nós no capítulo 19? Em Elias, na caverna, nos ensina que não podemos esconder atrás de justificativas. Olha que coisa linda e interessante. Elias vai dizer para Deus, verso 10. O que você está fazendo aí, Elias? Elias vai para Deus e fala assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Fui só eu que fiquei, buscam agora a minha vida para tirar. O que Elias nos ensina no deserto? Na caverna. Caverna não é lugar de justificativa. Você viu que Elias disse? Eu tenho sido zeloso. Irmãos, é uma preocupação muito grande nesses dias. Nós, por causa de tanto zelo, não fazemos aquilo que devemos fazer. Por causa da nossa santidade exacerbada, nós não conseguimos fazer aquilo que deveríamos fazer. Porque agora eu sou santo demais, eu não me misturo mais com as pessoas. Porque agora eu sou mais do que as pessoas, agora eu tenho um entendimento maior do que as pessoas. Então agora eu não posso mais, agora eu tenho que me isolar na caverna. Eu tenho que ficar dentro da caverna, porque é dentro da caverna que eu encontro justificativa. Dentro da caverna eu me justifico, por quê? Porque agora estou poupando a minha vida, porque ninguém mais presta. Não, ninguém mais presta. Ninguém mais, todo mundo, tudo pequenininho. Eu sou santo demais. Ai, que santidade falsa. Que santidade falsa. Isso é justificativa de quem está na caverna. É justificativa de quem está na caverna. Aleluia. Só eu sou zeloso, Senhor. Só eu sou zeloso. Só eu. Mataram todo mundo, só eu fiquei. E o que ficou ainda desviou na fé. Olha só, quem está na caverna dá justificativa. Por quê? Porque caverna é lugar de desculpas. Irmão, se tem uma coisa que às vezes me incomoda, é ver algumas frases em Facebook. O que adianta estar na igreja todo dia, se não muda atitude? Como se igreja não era para esse lugar de se frequentar e consertar. Porque, irmão, se tem uma igreja que fala sem medo de falar, é aqui. Sem medo de falar, é aqui. Está entendendo? Você que está pela internet, é uma igreja que não tem medo de falar. É aqui. Se a pessoa não se consertar aqui, não se conserta em lugar nenhum. Pegou a revelação?
Pegou? Caverna não pode ser lugar de justificativa. O que Elias mostra para nós é que quando sai do propósito, a caverna é lugar de justificativa. Aleluia. Caverna não pode ser lugar de justificativa. Eu sou zeloso. O resto desviou, o que não desviou morreu. Mas só eu estou. Aí vem Deus. Elias se apoiou num tipo de autopiedade que nós não podemos viver. Quem está na caverna não pode ter esse entendimento que Elias teve. Autopiedade, autocomiseração. Elias estava na caverna e nos ensina que muitas vezes Deus não está nos grandes feitos, mas numa comunhão íntima. Muitas vezes Deus não vai estar nos grandes feitos, e é isso que Elias não se acostumou. Porque Elias, desde quando ele se revela para o cenário político de Israel, até o momento dele decidir ir para o deserto, neste período, Elias só viveu tempos onde viu Deus purinho na terra. Purinho. Acabe não vai chover segundo a minha palavra a partir de hoje. O que aconteceu? Deus assinou embaixo e aprovou o que ele disse. E disse assim, Elias, vai ao ribeiro, porque eu vou ordenar os corvos que te sustente, e a água do ribeiro vai saciar a sua sede. Irmãos, foram mais de um ano que Elias passou só vendo provisão de Deus, só vendo coisas grandes de Deus. Secou o ribeiro, a Bíblia diz que Deus manda Elias a viúva de Serepta de Sidom. E a Bíblia diz que Deus sustentou Elias com um milagre tremendo na casa daquela mulher. Depois que se encerra esse período, Elias faz o desafio e vê a grandeza de Deus revelada em grandes feitos e sinais. A Bíblia mostra para nós que neste período que Elias viu grandes feitos, Elias perdeu uma sensibilidade de comunhão com o Senhor, em intimidade. Porque alguém que se acostuma com o ambiente, muitas vezes não valoriza algo simples e comum. Quem se acostuma a ver coisas grandes, quando vê coisas pequenas, você está pegando o que Deus está querendo dizer? As pessoas vê coisas grandes, e depois das coisas grandes, esquece das coisas mais simples, por causa das coisas grandes. Quando veio Deus para falar com Elias, Deus ouviu Elias. Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Elias fala assim, eu tenho sido zeloso, só eu fiquei, Senhor. Então eu vou mostrar uma coisa para você, Elias. Você viveu como essas 3 coisas que eu vou te mostrar. Se coloque de pé. E a Bíblia diz que quando Elias se coloca de pé, vem o fogo, vem o vento, e vem o terremoto. 3 coisas que simbolizam Deus: fogo, vento e terremoto. 3 coisas grandes que Elias viu nesses anos que ele estava vivendo na dependência do Senhor. 3 coisas grandes, tremendas. Aí veio Deus, esperando Elias sair da caverna, e disse, Elias, sai da caverna. Então a Bíblia diz que Elias começa a sair da caverna, ele coloca a capa pensando assim, vai vir mais algum feito grande. Veio não. A Bíblia veio assim numa voz mansa e suave, representando a comunhão em intimidade. Se Elias tivesse não observado somente os feitos pelo lado de fora, e tivesse mantido uma intimidade com o Senhor, ele não teria saído do propósito. Sabe qual é o problema nosso? Nosso problema é que nós queremos ver feitos de Deus na nossa vida, mas não queremos ter comunhão e intimidade com o Senhor. Então nós vamos sair fora do propósito de Deus. Nós vamos sair fora do chamado e do propósito do Senhor. Isso é automático. Se eu quero somente ver as grandezas de Deus e não quero ter intimidade com o Senhor, automaticamente eu vou sair do propósito. Então o que Deus estava dizendo para Elias é: Elias, você saiu do propósito, Elias. Você estava vivendo dos grandes feitos, Elias.
Agora veio Deus e diz assim, primeiro a Bíblia fala assim, ó, que Deus falou numa voz mansa e suave. Foi depois que Deus revela para nós o que Ele falou. Está aqui o texto está aqui. Primeiro veio Deus e disse assim, ó, e veio Deus e falou com Elias numa voz mansa e suave. Aí depois a Bíblia vai dizer o que é que Deus disse. Lembra quando Deus veio para Elias na primeira? Que fazes aqui? O que Deus esperava de Elias, depois de numa voz mansa, em intimidade com o Senhor, aquela voz que sussurra, irmão, que é a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo que sussurra, e que nos leva a uma sensibilidade, para retornar a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Sabe aquela oportunidade que o Espírito Santo, Ele vem, nós saímos de um propósito, nós saímos de uma direção, e veio Deus e mostra para nós, na nossa mente, tudo que Ele já fez, tudo que Ele já operou, tudo que Ele já realizou, aquelas coisas grandes que Ele já fez, tudo que Deus já fez na nossa vida. Aí Deus espera que nós venhamos entender que naquela revelação de tudo aquilo que Ele já fez, de tudo aquilo que Ele já realizou, de tudo aquilo que Ele já operou de coisas grandes na nossa vida, Ele espera que naquele momento que o Espírito Santo de Deus pergunta assim: que fazes aqui? Ele espera que nós venhamos dizer assim: Senhor, perdoa, eu errei, Senhor, eu quero voltar ao centro da sua vontade. Senhor, eu quero ser aquela pessoa que eu era antes. Senhor, eu quero ser aquela pessoa que te ama de verdade. Senhor, eu quero ser aquela pessoa, Senhor, que antes o Senhor usava, que era luz para as pessoas. O Espírito Santo de Deus, quando Ele vem nesta forma, na forma sensível, na forma, como se fosse uma voz humana, sensível a nós, Ele espera de nós. Ele espera nos encontrar vencidos. Porque, irmão, o que Deus espera de nós é que Ele nos vença. E nós temos que ter o sentimento: Deus sempre vence, e nós sempre somos vencidos. Deus sempre vence, e nós sempre somos vencidos. Nós nunca vamos vencer Deus, sempre vamos ser vencidos por Ele. O que Deus esperava de Elias, depois da manifestação e depois da voz de intimidade e comunhão, a pergunta vem: e agora, Elias? Você está entendendo o propósito? Que fazes aqui? A Bíblia vai dizer para nós que Elias não entendeu o propósito. Elias não entendeu o propósito. Olha o que diz o verso 14. A mesma coisa que Elias disse quando Deus perguntou da primeira vez. Eu tenho sido zeloso, tenho sido a única pessoa aqui mais santa do que todas, que não desviou do propósito, está sempre no propósito, e agora estou com medo, para não morrer, para não ficar sem ninguém, eu estou aqui. A mesma resposta. E sabe que o que me admira, irmãos, o que me deixa impressionado, que quando Deus ouviu Elias dizer as mesmas coisas, sabe o que Deus disse? Verso 15, diz assim: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Você consegue entender que da primeira vez Deus veio mostrar para ele os feitos que ele já tinha feito na vida de Elias, e que naquela voz mansa e suave Elias tinha que dar uma resposta de retorno para o propósito do Senhor, porque o propósito de Deus não tinha terminado na vida de Elias. Deus, vendo Elias dando a mesma resposta sem um arrependimento, sabe o que Deus disse? Volta pelo mesmo caminho, acabou. Não vou insistir com você. Eu não vou insistir com você. Volta pelo mesmo caminho.
Irmão, eu não sei o que é mais duro de Deus, se é o silêncio ou se é a reprovação dele. Deus disse assim, ó, volta pelo mesmo caminho. Por quê? Porque eu vou levantar outro no seu lugar. Narakandaravá surkenaya súbria. Sharkenaya subriandarácia. Nemanturikai alaste candorevasso. Volta pelo mesmo caminho. Só que agora você vai ter uma missão. Você vai ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. Você vai ungir Jeú e Azael. Eu tenho uma missão específica para Israel que você não terminou. Eu vou levantar outro no seu lugar. O que Deus estava dizendo para Elias que nos ensina? Quando nós não fazemos, Deus levanta outro no nosso lugar. Esta palavra, eu estava orando ontem à noite, na avenida, junto com os irmãos, em frente à prefeitura. E o Senhor me deu uma palavra, que Ele vai gerar salvação na vida de muitas pessoas, para preencher lacuna que foi deixada por muitos que não quiseram. As minhas pernas tremeram. As minhas pernas tremeram. Ele disse assim, da mesma maneira que eu fiz na sua vida, eu vou fazer na vida de muitas outras pessoas. Pare de orar. Esta palavra vem para nós como uma voz mansa e suave, dizendo assim, você entendeu o que eu fiz na sua vida? Você ouviu a ousadia com que eu disse nessa noite, que é isso mesmo que eu estou pregando, quer você goste ou não? Porque eu sei no Deus em quem eu tenho crido. Eu sinto Deus da maneira que eu tenho crido. E eu sei quando Deus ele fala comigo. Deus tem um propósito estabelecido para a cidade de Botucatu. Deus tem um propósito estabelecido para a cidade de Botucatu. Irmãos, você não imagina com que força o prefeito de nossa cidade pediu para os pastores orar pela nossa cidade. Deus tem algo para fazer na nossa cidade. E Deus está dizendo nessa noite, se você não vai, Deus vai levantar outro no seu lugar. Porque caverna é submundo de desculpas. E Deus está dizendo assim, chega de desculpas. Ou é, ou não é. Com muito temor no meu coração, eu digo dessa maneira. Deus está dizendo assim, ó, chega. Chega. Os sinais são evidentes. Deus está dizendo, chega. Amém? Você já viu fogo, vento e terremoto na sua vida. Você já viu coisas grandes de Deus. Mas nesta noite o Espírito de Deus está sussurrando aos seus ouvidos. Deus tem um propósito específico na nossa salvação. Você acredita nisso? Se coloque de pé, por favor. De vez em quando Deus nos dá susto. De vez em quando Deus nos assusta. Amém? Deus nos assusta.
E nessa noite, o Senhor trouxe uma palavra forte, de consciência. De consciência. De consciência. Porque Ele nos ama. Você acredita nisso? Só curva a sua cabeça, por favor. Senhor, eu ministrei a Tua palavra debaixo daquela palavra que o Senhor me deu na noite de ontem. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer o que o Senhor quiser, como levantar das pedras vozes que clamem, Senhor. Eu sei que numa forma figurada o Senhor pode usar quem o Senhor quer, meu Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer conforme o Senhor quer. Senhor, mas nós ouvimos a Tua palavra e tememos. Nós ouvimos a Tua palavra e tememos. Nós não queremos estar na caverna, Senhor, da justificativa, das desculpas. Nós não queremos ficar na caverna, Senhor, pedindo, ó Pai querido, que o Senhor entenda os nossos momentos. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, após ouvir a Tua palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço como ministro do Evangelho, aquilo que o Senhor disse para mim ontem, Senhor. Levanta, Pai querido, homens e mulheres, da mesma maneira que o Senhor me disse ontem. Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que de forma tal os moradores desta cidade vejam a Tua grandeza, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos, Pai, a Tua visitação. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, eu estou vendo esse cenário como eu só tivesse vivido isso. Eu estou vivendo este cenário aqui, eu estou vendo este cenário aqui, como que eu tivesse visto há muitos anos atrás. Araste cantarás. A eternidade será testemunha dessa noite. A eternidade será testemunha dessa noite. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos visite. Que esta semana seja uma semana onde o Espírito Santo de Deus venha com força nos convencer de muitas coisas. Em nome de Jesus. Você acredita nisso? Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. E à medida da revelação desta noite, seja revertidas em frutos para o reino. Frutos para o reino. Que tudo aquilo que você entendeu nesta noite seja revertido como fruto para o reino. Para o reino. Para o reino. Para o reino. Eu quero entender que nesta noite vai ter pessoas no trabalho querendo dar testemunho de crente. Eu quero sair desta noite e ver pessoas dando testemunho de crente em casa, dando testemunho de crente para a família, para a sociedade. É isso que o Senhor está esperando de nós a partir desta palavra. É isso que o Senhor está esperando de nós. Mais de 200 mil pessoas morreram no Brasil. Olha a estatística que Deus me fez entender ontem, irmãos. Nós estamos aqui em Botucatu, 180 mil pessoas. Não tem 30 mil crentes. E o restante é minha responsabilidade.
O peso que paira sobre nós é muito grande. Amém, amados? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que converte pessoas na nossa cidade. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor inunde a sua vida, a sua casa, a sua família, e que neste mesmo temor nós venhamos caminhar esta semana e dizer e perguntar ao Senhor: eu vou voltar, Senhor, para o propósito e chamado profético que o Senhor me chamou para viver. Eu vou ser, ó Deus, uma luz no meio das trevas. Eu vou ser sal no meio desta sociedade corrupta. Eu vou ser verdadeiro instrumento do Senhor para a minha vila, para a minha casa. Eu vou ser verdadeiro instrumento do Senhor para esta cidade. Eu vou ser. Em nome de Jesus, amém? É isso que Deus espera de nós. Em nome de Jesus. O culto maravilhoso não é aquele que nós saímos fartos, é aquele que nós saímos triste. E Deus nesta noite está nos fazendo sair triste deste culto, mas não triste com Deus, triste conosco mesmo. Eu saio daqui triste comigo mesmo, de estar numa caverna, submundo de desculpa. Eu saio desta noite triste comigo mesmo. Assim como Elias voltou 40 dias e 40 noites caminhando, triste consigo mesmo, porque ele estava numa caverna de desculpa. E a partir do momento que ele chegasse em Israel, outro ocuparia o seu lugar. Eu estou saindo triste daqui, mas eu não quero que outro ocupe o meu lugar. Eu não quero que outro seja seu pastor. Eu quero ser o seu pastor, porque eu não quero negligenciar o chamado de Deus. Eu estou saindo daqui triste comigo mesmo, porque eu não quero perder a minha função ministerial do Senhor. Eu sei o preço grande que eu estou pagando para ministrar a você isso. E Deus está dizendo para mim: se não fizer, vai sair fora. Eu disse para o Senhor: eu quero. O Senhor está nos fazendo sair triste conosco mesmo. Conosco mesmo. Chega. A pandemia não mata mais do que a incredulidade. Amém? Você recebe essa palavra? Seja feito conforme a sua fé. Que o Espírito de Deus fale melhor com você. E que você, em nome do Senhor Jesus, seja bênção para este tempo presente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo fique com a igreja não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Terminado em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.